professor. E aí, turma, boa noite. Aguardar o pessoal entrar para a gente poder começar de fato essa nossa live de hoje, essa nossa segunda live. E aí, turma, boa noite. Como é que vocês estão? Pessoal entrando. Hoje nós vamos dar início a essa nossa semana de lives intitulada O que não te contaram sobre o marxismo. Hoje eu terei o primeiro convidado mais do que especial, onde nós iremos conversar um pouco a respeito do marxismo cultural, explicar pouquíssimas palavras, em breves palavras, o que é o marxismo cultural. Inclusive o professor Gabriel Mendes já está presente, já vou fazer o convite para que ele possa se juntar a minha humilde pessoa nessa nossa live, nessa nossa aula de hoje. Professor Gabriel, já pode solicitar para participar. Deixa eu só convidá-lo aqui. Boa noite, Cá. Boa noite a todos. Pessoal, o áudio, vocês conseguem me ouvir em bom som? Bom e alto som? Boa noite, meu caro. Boa noite, Gabriel. Boa noite, beleza? Tudo certo, meu caro? Como é que você tá, meu amigo? Tudo tranquilo, a honra estar com você. Que nada, a honra é toda minha. Bom, Gabriel, sem mais delongas, até porque aqui a gente preza muito, não apenas pelo horário, como também, claro, pelo tempo dos nossos alunos e telespectadores e todos aqueles que irão acompanhar esse nosso bate-papo aqui acerca do marxismo. Mas aí, Gabriel, se você me permite, só fazendo um brevíssimo preâmbulo do que foi o assunto tratado na aula de ontem, aos que estão chegando agora. Ontem eu conversei com vocês a respeito da origem do pensamento marxista, apresentei a vocês a filosofia, ou melhor dizendo, os três filósofos que fundamentaram o pensamento marxista, segundo a ótica do próprio Karl Marx, né, o Ludwig Feuerbach, o Kant e o próprio Hegel. Expliquei um pouco do contexto do que levou o próprio Karl Marx a se tornar um ativista a favor, ou melhor dizendo, né, um ativista um pouco mais enérgico nessas pautas de luta de classes. Afinal de contas, o Marx não tinha essa predestinação. Foi justamente um acontecido na sua própria vida pessoal que o levou a questionar a própria sociedade burguesa. E aí, por conta justamente desse ativismo político, o Marx acaba viajando por toda a Europa, conhecendo vários indivíduos, até que ele consegue se instalar durante um certo tempo na Europa, na Inglaterra, conhece o Friedrich Engels, criam-se uma amizade muito frutífera que vai, de certa forma, marcar não apenas a sociologia, mas o mundo contemporâneo como nós temos hoje. E aí, em 1848, eles produzem, a pedido da Liga dos Comunistas, o Manifesto do Partido Comunista, que ontem, curiosamente, professor Gabriel, na primeira live dessa série, e coincidentemente, tá, professor? Confesso a você, meu amigo, que eu não havia planejado isso. Ontem fez 173 anos, desse que é, na minha humilde opinião, professor, acredito eu que talvez o senhor há de concordar comigo, apesar, claro, de discordarmos da maior parte das coisas que aqui estão escritas, de certa forma, o escrito e o manuscrito político mais importante que se tem notícia, pelo menos na minha humilde opinião, claro, dadas as devidas proporções, sem comparar, claro, com Platão e Aristóteles, porque eles estão em outro nível. Pois bem, professor, feito todo esse preâmbulo, agradeço a todos que estão entrando agora. Professor, se me permite, eu queria que o senhor se apresentasse para os nossos alunos. Quem é o professor Gabriel Mendes? Quando foi que o senhor se interessou por esses assuntos? Se, assim como Marx, passou por uma experiência pessoal para se envolver com essas lutas políticas, isso também aconteceu com vossa pessoa? E falar um pouco de onde você veio, onde é que você está e para onde você quer ir, para a gente começar a falar e explicar o que é esse tal do marxismo cultural, meu caro. Passo a palavra para ti. Obrigado, professor Leonardo. Muito boa noite a todos. Para começar, eu sou Gabriel Mendes e, por incrível que pareça, eu comecei a me interessar por política graças a Marx. Como a grande maioria das pessoas que estudaram nos anos 90 e o debate acerca de doutrinação ideológica nas escolas não era tão grande. E aí, depois disso, acabou que a gente se tornou... melhor dizendo, eu fui fazer ciências sociais, né? Eu sou sociólogo. Corajoso, corajoso. Pois é. E aí o povo, inclusive, fala, né, que eu sou um liberal com cara de esquerdista e fiz curso de esquerdista. E aí, aconteceu que
ao contrário das pessoas que entram no curso de Ciências Sociais e se tornam marxistas, eu entrei simpático a Marx e saí de lá um liberal. Porque eu tive... Foi a doutrinação ao contrário. Exatamente, mas o que aconteceu foi que eu tive um professor que era muito exigente comigo e dizia que eu tinha que começar a ler coisas diferentes. E o meu TCC foi sobre programas de transferência de renda. Eu quis, na época, melhor dizendo, buscar argumentos à direita. Foi aí que eu conheci Friedman e Hayek e comecei a me aprofundar um pouco mais nos estudos sobre eles e pensei, bom, esse pessoal fala coisa com coisa. E aí eu meio que me converti mais para frente. De qualquer forma, a gente não pode deixar de levar em consideração, e é por isso que eu concordo com você quando você diz que o Manifesto Comunista ele tem uma grande relevância para a política e para a ciência política, visto que ele acaba atraindo a atenção da política para muitas pessoas. E falando um pouco mais de mim, eu me formei em Ciências Sociais e comecei depois disso no ativismo liberal, já tem mais de 10 anos, tanto é que eu fundei o Instituto Liberal do Triângulo Mineiro e também o Clube Delta, que é um grupo de estudos que tem em Uberaba. Hoje está um pouco mais parado, mas ele ainda existe na prática. E trabalhei durante o governo Zema como membro da assessoria estratégica, mas hoje eu não faço mais parte, porque hoje eu voltei para Uberaba, onde eu sou diretor de ensino da Secretaria Municipal de Educação. E sou um ativista a favor da liberdade educacional, tanto que fundamos, junto com a Ana Maria Camargo, que também vai participar dessa série de lives, ela ajudou a formar o que nós começamos a fazer, a edição do EdChoice Brasil, que muito em breve nós vamos... Então, basicamente, esse é o meu trabalho. Hoje eu me coloco como um ativista da liberdade educacional. Perfeito, perfeito. Fico muito feliz, professor, mais uma vez. Não posso deixar de agradecer a sua presteza e a forma com qual você me respondeu para topar participar dessa semana de lives. Eu falei sobre isso, professor, acho que uma semana atrás, da dificuldade que foi para reunir professores dispostos a falar sobre esse tema, né? Certamente vai falar sobre isso, acredito eu, lá no ponto 3 ou no ponto 4 da nossa live, quando a gente for falar sobre como o marxismo ele dominou os espaços educacionais a tal ponto de sequer, se um professor não é simpático a essas ideias, ele tem medo simplesmente de abrir a boca e se manifestar a respeito daquele ideal que ele acredita para a educação. Vários colegas, professor Gabriel Mendes, meu amigo, infelizmente não puderam participar por motivos que a gente sabe muito bem qual é a ordem desses motivos relacionados à censura ou até mesmo não quererem se indispor com seus pares ou até mesmo com seus patrões, por assim dizer, que pagam o seu salário. Mas, enfim, conseguimos superar essas adversidades e conseguir reunir, acredito eu, um grupo interessante de professores que junto comigo iremos discutir. E hoje, inclusive, né? Pois é. Hoje nós vamos falar, professor Gabriel, a respeito do o que é o marxismo cultural, né? E aí, pessoal, é importante deixar claro, como bem falou o professor no início, na sua fala de início, pouquíssimas pessoas compreendem na totalidade, ou de uma maneira um tanto quanto, por que não, na íntegra, né, professor, o que é o marxismo cultural. Inclusive, professor, quando eu estava me preparando para essa live de hoje, alguns sites de esquerda colocam o marxismo cultural como se fosse uma teoria da conspiração. E aí eu fui ler alguns artigos sobre o assunto, eles dizem que é uma teoria da conspiração no primeiro parágrafo, e no segundo e no terceiro parágrafo eles apontam de onde surgiu essa teoria da conspiração. Aí quando você vai pesquisar lá na fonte, é exatamente aquilo que eles dizem que não é. Então, assim, nem eles sequer, ao meu ver, se deram o trabalho de revisar o texto que eles publicam. Mas hoje a ideia dessa conversa aqui não é tão somente explicar o que é marxismo cultural, explicar como o marxismo cultural se infiltrou nos mais variados pilares da sociedade e como, né, professor, ao final dessa nossa live, a ideia é essa aqui, talvez, oferecer armas, né, e certa bagagem cultural e intelectual a todos para poderem evitar essa armadilha do marxismo que impera em nossa sociedade. Mas aí, professor, retomando a palavra para a vossa pessoa, o senhor poderia me explicar de maneira muito resumida, ou melhor dizendo, a todos nós,
Qual a sua definição acerca do marxismo cultural? Se o senhor pudesse resumi-la de uma maneira um tanto quanto mais clara possível, afinal de contas eu sei que é um assunto complexo, remete aí a 100, 200 anos atrás, especialmente ali depois do surgimento, ou melhor dizendo, da protuberância política dos escritos marxistas, mas ficaria muito feliz se eu pudesse fazer um resumo para todos nós a respeito do que é o marxismo cultural, em brevíssimas palavras. Tá certo, professor. O que acontece, isso de fato que você falou, é uma grande verdade, que eles colocam o marxismo cultural como uma teoria da conspiração. Mas, na verdade, não é que é uma teoria da conspiração. Eles dizem isso porque não tem nenhum pensador que se diz marxista cultural. Só que esse termo marxismo cultural, apesar de ser usado mais por pensadores liberais e conservadores para questionar uma forma de pensamento, isso não significa que não é porque a esquerda usa esse termo, aliás, não usa esse termo, que ele não existe. Porque o que acontece? Nós temos, através a partir dos escritos de Gramsci, que usou o termo hegemonia cultural para dizer como que seria o pensamento burguês e o pensamento proletário. Eu até vou deixar para a gente falar mais detalhe disso para frente, mas o fato é o seguinte: como as teorias econômicas de Marx fracassaram logo no seu primeiro experimento, e mesmo antes na teoria, já que os pensadores da escola austríaca já haviam refutado a parte econômica de Marx, e outros pensadores também, de outras escolas também, já tinham apontado alguns insights relacionados... Da escolástica, os proto-austríacos, Karl Menger. Exatamente. Enfim, vários desses pensadores já tinham apontado na teoria e depois não funcionou na prática. Então, alguns pensadores, já a partir de Gramsci, principalmente, só para citar o que mais ficou famoso, foi feita uma guinada de 180 graus numa parte importante da teoria de Marx, que dizia que o que regia a vida das pessoas era a infraestrutura, a economia, e que você tinha a superestrutura, que era a cultura e as instituições. E que, para derrubar o sistema capitalista, você tinha que mexer na infraestrutura. Essa era a ideia de Marx. E Gramsci viu que era justamente o contrário, que você tinha que mexer na cultura e nas instituições para, a partir disso, você derrubar a ordem vigente e, especialmente, a questão da economia também. Então, foi a partir disso que dessas definições que surgiram conceitos relacionados ao que os detratores dessas ideias chamam de marxismo cultural, e a esquerda acaba chamando de teoria da conspiração, porque não tem nenhum pensador que fala abertamente: sou um marxista cultural. É isso. Exatamente, até porque se eles se denominassem dessa forma, automaticamente derrubaria essa teoria da conspiração que eles mesmos criaram, né? Exatamente, até porque a esquerda, ela aprendeu a agir de forma muito sutil. Porque se você for pegar esse pessoal que é mais ortodoxo e que fala mais escancaradamente dos seus objetivos, pega um PSTU da vida, esse pessoal não vai ter popularidade nunca. Então, o que o pessoal faz é justamente entranhar alguns conceitos ou de ditadura do proletariado ou luta de classes de uma maneira mais implícita, ou mesmo buscando outros mecanismos para criar uma luta onde colocam as pessoas em lados opostos. Perfeito. Perfeito. É a contínua luta de classes, mas agora através de uma outra ótica, que é a ótica justamente cultural, né, professor? Só que aí é válido pontuar que pouquíssimas pessoas atentam a isso, como bem pontuado por vossa pessoa, professor Gabriel, a respeito do fracasso da teoria marxista. E aqui, mais uma vez, é impossível não fazer referência direta ao que está escrito no próprio manifesto, até para que eu não caia no risco de ser acusado de uma pessoa que não lê os próprios escritos comunistas, entre eles o manifesto, que é, de certa forma, o pilar central do pensamento marxista. Quando você lê o manifesto do Partido Comunista, e você entende todo o contexto onde ele foi produzido, 1848 e tudo mais, como eu expliquei
na live de ontem, com aquela pujança da Revolução Industrial, Marx e Engels, que foram os dois principais autores desse manifesto, lembrando, o manifesto era um convite à ação para que os proletários rompessem os grilhões que os prendiam, ou seja, que o prendiam nesse sistema burguês, nessa eterna luta de classes que só seria encerrada graças à Revolução, inicialmente socialista e depois comunista, né? Mas é ponto central na obra do Karl Marx, perceber, pessoal, e todos que me assistem, acredito que o professor há de concordar comigo, que já naquela época, já a sociedade já estava caminhando em outra direção totalmente oposta do que foi prevista por Marx e por Engels. No último capítulo, se vocês me permitem aqui, capítulo 4, chamado O Posicionamento dos Comunistas em Relação aos Diversos Partidos Oposicionistas, o Marx e o Engels vão escrever que eles acreditavam de maneira piamente que o primeiro país que iria passar por uma revolução do proletário era a Alemanha, porque ela acreditava que a revolução burguesa, a revolução do proletário ia acontecer lá. E hoje a gente sabe, quase 70 anos depois, que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi justamente na Rússia, que era um país que também foi contra justamente o que pregava Marx e Engels. Pois, Marx e Engels, pessoal, também falaram no seu próprio manifesto que a primeira nação que iria estourar a Revolução do Proletário seria inicialmente uma sociedade, um país capitalista. Ou seja, um país que tivesse passado por uma revolução no sistema capitalista de produção. Nessa época, 1848, o único país que a gente pode dizer que teve esse agigantamento do próprio sistema de produção era a Inglaterra, e a gente vai ver que, mais uma vez, o Marx e o Engels, né, professor, erram assim, de maneira sumária, pois a Rússia, naquela época, no início do século XX, era um país semi-agrário. Era um país semi-agrário. A industrialização da Rússia, ou da União Soviética, como a gente conhece depois da Revolução dos Bolcheviques, só veio a se tornar industrializada depois, e na base, e acredito que muitas pessoas sabem disso, ao sacrifício de milhões e milhões de mortes que industrializaram a União Soviética, né, o que era a antiga Rússia, assim, da noite para o dia, mas sacrificando e assassinando milhões e milhões da própria classe proletária. Afinal de contas, você não industrializa um país da noite para o dia sem sacrificar vidas, né? Ou sem extenuar, ou seja, ou sem obrigar as pessoas a trabalhar de maneira extenuante, né, professor? Ou seja, qualquer pessoa séria e que tenha 2 neurônios, né, professor? Eu sempre faço essa analogia, que lê o Manifesto do Partido Comunista vai ver, epa, mas ele errou nisso também, ele errou em tudo, praticamente, né, professor? Todas as previsões que ele colocou aqui no Manifesto do Partido Comunista, no Manifesto do Partido Comunista, perdão, não acabaram se concretizando de forma alguma, né, professor? Você concorda com essa minha visão? Tem algo a acrescentar? Claro, e mesmo algumas teses que vinham daquela época já não faziam muito sentido. E uma daquelas mais básicas, por exemplo, é que o grande problema do mundo era a questão da propriedade privada dos meios de produção. E hoje você percebe, aliás, nem precisa ser hoje, alguns anos depois que o Manifesto Comunista foi escrito, você já percebia que tinha várias possibilidades de as pessoas mais pobres começarem a empreender e que o problema não era exatamente a questão da propriedade privada dos meios de produção, porque não era você ser detentor de um meio de produção que faria você prosperar, até porque se a gente fosse pensar por essa lógica, o Neymar é um assalariado, ele não tem meio de produção, e o dono de um carrinho de pipoca tem um meio de produção, né? Então, você percebe que existem alguns erros que são conceituais mesmo ali dentro do manifesto, justamente porque um caráter do socialismo dito científico é fazer algumas previsões que obviamente não se concretizaram, justamente por conta dessa ideia falsa de que havia ciência por trás do socialismo científico, né? Isso aí, uma coisa que Marx inaugurou, é bom que se diga, é essa habilidade com as palavras, mesmo a gente sabendo que os conceitos são sempre deturpados. Perfeito, perfeito. Além disso, professor, eu acrescentaria algo que poucas pessoas atentam, é que antes mesmo dos escritos de Karl Marx, de Engels, especialmente o Manifesto do Partido Comunista e o Capital, alguns anos depois, virem à tona e ganharem a academia, já existiam
críticos à própria ideia socialista. Eu falei sobre isso ontem, como bem pontuado pelo professor. O socialismo científico vem justamente na medida porque esses jovens hegelianos, que eram de esquerda certamente, queriam meio que enxotar ou jogar para trás o pensamento dos socialistas utópicos e justamente dar um caráter, como bem falou o professor, um caráter mais científico ao socialismo. Um outro ponto, professor, que poucas pessoas atentam, e aí a gente caminha um pouco mais inconsequente naquele nosso roteiro que nós havíamos combinado previamente, é a figura do Antônio Gramsci, que surge justamente, como bem falou o senhor, na Itália, tá? Mas é válido pontuar, já percebeu, professor, acredito que o senhor já participou de algum tipo de discurso, de debate a respeito disso, como os comunistas tentam esconder o passado do Antônio Gramsci, né? Porque quando você vai pesquisar, uma das grandes influências do Antônio Gramsci é o Gentili. E para quem não sabe, quem foi o Gentili? Nada mais, nada menos do que a referência intelectual de Benito Mussolini. Então, assim, Benito Mussolini prendeu Antônio Gramsci, mandou prender Antônio Gramsci, porque ele era um marxista diferente dele. Ponto. Mas Benito Mussolini também era um marxista. Claro, era um outro tipo de marxista, mas era um marxista de certa forma. Né, professor? Não sei se você tem essa impressão que eu tenho de como a esquerda tenta sempre disfarçar, né, digamos assim, a história dos seus heróis, a história dos seus pais fundadores. No fim das contas, o que acontece, e tem vários autores que fazem isso, né, o próprio Mises, a Hannah Arendt, mostra justamente que esse pessoal que é totalitário e que coloca as pessoas em caixinhas diferentes, né, no caso do Marx tem a questão da luta de classes, o Mussolini, a questão dos patriotas e os não patriotas, o Hitler, dos alemães contra os judeus, enfim. Você sempre tem essa questão da divisão das pessoas. E quando você percebe que mesmo outros pensadores, né, em outros países, acontece isso também. Geralmente, quando o sujeito ele é autoritário ou está ele está, como é que eu poderia dizer? Ele está propenso a esse tipo de autoritarismo, geralmente ele acaba tendo aí posturas, não importa se à direita ou à esquerda, mas ele vai buscar a forma que ele vai poder exalar o seu autoritarismo. E com Gramsci, com Mussolini, não foi diferente. Por mais que eles tivessem algumas diferenças pontuais nos seus pensamentos, eles, no fim das contas, eram dois autoritários, só que de formas diferentes. Com certeza, né? Eu costumo fazer a seguinte analogia, professor. Aconteceu na Itália o mesmo que aconteceu depois na própria Rússia, né? Ou melhor dizendo, na própria União Soviética, né? Stalin, após o falecimento de Lenin, hoje em dia nós conhecemos que Lenin tinha deixado ordens expressas, tinha comunicado ao Politburo que estava próximo a ti que ele não confiava em Stalin para comandar, né, a União Soviética e queria que Trotsky assumisse esse lugar. Mas aí Stalin, como só habilidoso politicamente, que nem só ele apenas, ele organizou de tal forma as pessoas ali ao redor, inclusive no próprio funeral do Lenin, para que ele assumisse o poder e depois, claro, ele fez de tudo o possível para expulsar o Trotsky do próprio partido e, consequentemente, tentando apagar a história do próprio Trotsky no processo da Revolução, inclusive fazendo aquilo que eu apelidei algumas semanas atrás, professor, criando uma postagem, a fake news da esquerda, né, que tem aquela clássica foto famosa de Stalin e Trotsky um do lado do outro, ou de Lenin discursando e Trotsky ao lado, lá embaixo, e o governo da União Soviética, no caso agora comandado por Stalin, fez o máximo possível para justamente apagar esses vestígios do passado, dessa parceria entre Trotsky e Lenin, para que Stalin justamente assumisse o poder. Isso, de certa forma, aconteceu não apenas na Itália, né, entre o Benito Mussolini e o próprio Antônio Gramsci, né, professor? E aí, gente, só para resumir, claro, né, isso aqui é apenas um recorte histórico. Só um comentário, professor. Pois não. E é o seguinte, muita gente acha que esse cisma entre os comunistas, ele surgiu na disputa entre Stalin e Trotsky, mas durante o período de Lenin, ele também perseguiu outros comunistas ou anarquistas que participaram da Revolução. O Trotsky matou muita gente também. Então, isso aí não é algo exclusivo do stalinismo. O leninismo já era violento e já perseguia
pessoas que não concordavam com o socialismo dele. É aquilo que Mises falava. A pior coisa para um socialista é viver num país socialista onde o socialista que está no poder é o inimigo dele. Perfeito. Ninguém matou mais comunista e socialista que os próprios comunistas Exato. e socialistas, né? Tem essa outra frase também famosa. Pois bem, professor, e a gente vai falar sobre Antônio Gramsci agora, pessoal, para vocês entenderem a importância e, de certa forma, a ressignificância com a qual o Antônio Gramsci fez no pensamento marxista clássico. Como bem falou o professor Gabriel no início aqui dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, lembrando, o nosso objetivo aqui é falar sobre esse assunto, que é, academicamente, ele é um assunto acadêmico, mas com uma linguagem palatável que todos vocês consigam compreender. Então, vão perdoando tanto a minha pulada em alguns momentos históricos, como também do próprio professor, até porque se a gente fosse falar tintim por tintim o que aconteceu, essa live duraria certamente 2, 3, 4 horas e talvez não conseguiríamos abordar todos os nuances desses processos revolucionários. Pois bem, o Antônio Gramsci ele foi enviado para a cadeia. O Antônio Gramsci ele foi um dos pais fundadores do Partido Comunista na Itália e Benito Mussolini, bom, né, por conta de, claro, temendo a oposição da própria esquerda, porque não podemos falar dessa forma, o Benito Mussolini acaba por encarcerar, enjaular o Antônio Gramsci, que passou alguns anos na cadeia, e lá na cadeia o Antônio Gramsci teve tempo suficiente para refletir sobre o que estava acontecendo no mundo ao redor, inclusive especialmente sobre a Revolução Russa, né, professor? Foi esse momento que ele teve muito tempo livre, muito disponível, justamente para refletir quais foram os acertos e quais foram os erros da Revolução do Proletário que havia acontecido na Rússia. E dentre vários erros que ele percebeu, né, professor, inclusive pontuado pelo próprio Marx e Engels no manifesto, que qualquer pessoa que lê de maneira um pouco mais concentrada vai perceber, no manifesto, Marx e Engels afirmam de maneira categórica que uma vez chegada a Revolução, todos os proletários irão se juntar contra a burguesia. Lembrando, burguesia é todo aquele que possui o meio de produção, partindo isso, claro, de um pensamento marxista. Só que qual foi a sacada genial que o Gramsci teve? Ele percebeu que não foi isso que aconteceu, né? Tanto é que depois estourou a Primeira Guerra Mundial, depois, todo mundo sabe, a Segunda Guerra Mundial também veio aí nesse momento. Então o ponto é, o Antônio Gramsci percebeu que a burguesia, de certa forma, conseguiu dominar tanto a mente dos proletários, que não era mais proletários contra burgueses, mas sim era proletários de um país contra proletários de outro país. Que por si só isso já derrubava a própria teoria marxista, né, professor? Que seria uma nação de proletários. Sequer existiria nação, existiria apenas uma nação, a nação de todos os proletários. Daí, inclusive, que hoje surgem outros tipos de marxismos mais nacionalistas, enfim. Mas o ponto é, Antônio Gramsci percebeu o quê? Que a cultura burguesa, ou seja, os burgueses perceberam que, para não sucumbirem diante de uma revolução proletária, na ótica marxista, os burgueses passaram a dominar de maneira mais peremptória, de maneira mais aguerrida, os mais variados espaços sociais relacionados à cultura, tá, pessoal? E a gente pode falar aqui, né, professor, talvez os mais importantes, né? Educação, religião, mídia, a própria cultura em si, ou seja, os intelectuais e o meio artístico, né, professor? E Antônio Gramsci percebeu que, antes do estouro da Revolução Armada, lembrando, Antônio Gramsci aqui não era nenhum pacifista, não. Ele só percebeu que não adiantava nada ter o estouro da Revolução Armada sem que os proletários antes tivessem sido incutidos na sua mente justamente o pensamento revolucionário, né, professor? Você concorda com essa minha leitura? Ah, perfeito, é isso aí mesmo. Até porque ele falava que tinha que ser feito para a Revolução ter sucesso uma dominação ideológica, porque, de acordo com ele, foi exatamente isso que a burguesia teria feito, que o proletariado aceita a sua condição graças a uma dominação ideológica da burguesia sobre o proletariado. E aí, na visão dele, quando você tem o proletariado questionando muito determinada situação dessa dominação ideológica, eles tentam abafar buscando consenso. E aí, o que Gramsci propõe para criar essa hegemonia cultural é que os proletários, melhor dizendo, eles teriam que infiltrar em espaços culturais e instituições para que eles começassem a dominar aos poucos
toda a ideologia vigente. Porque na visão dele, o proletariado, quando ele tem aspirações burguesas, como simplesmente melhorar de vida, isso aí é fruto de uma dominação ideológica, né? Então, se você quer um melhor salário, você quer ter um carro, você quer ter uma casa própria, você está ali com pensamentos burgueses. Está alienado. Exatamente, alienado. E aí o que os intelectuais orgânicos deveriam fazer é se infiltrar naquelas instituições que são as mais importantes e conseguir fazer uma mudança nesse sentido cultural. E aí você tem vários movimentos sendo feitos depois do século XX, justamente nesse sentido. E aí os mais proeminentes são a Escola de Frankfurt, aí você tem a dominação na educação, que a gente tem o desprazer de ter um Paulo Freire como compatriota, que hoje é estudado no mundo inteiro não por méritos de qualidade pedagógica, mas sim por capacidade de criar ou de montar um arcabouço, um aparato de dominação na educação muito forte, enfim. Então você tem todas essas questões que foram muito fortes no século XX e que ainda bem começa a ser questionado agora mais recentemente. Perfeito, perfeito. Nada a acrescentar, exatamente isso, professor. Muito obrigado pela colaboração. E eu ainda, seguindo adiante, claro, nessa nossa discussão aqui, o professor trouxe talvez o ponto central aqui dessa nossa live, porque o Antônio Gramsci fez a sua contribuição, mas ele não conseguiu viver tempo suficiente para ver a sua teoria sair do caderno, dos seus cadernos dos Cáceres, né, cuja qual ele ficou preso anos e anos na cadeia durante a ditadura do Benito Mussolini, mas alguns intelectuais, todos eles de esquerda, é válido pontuar aqui, tendo como base justamente esses escritos do Antônio Gramsci, vão fundar, né, professor, ali na década de 30, especificamente falando, na Alemanha, o que hoje nós conhecemos como a Escola de Frankfurt, né? Entre eles, 3 nomes, que eu até fiz aqui a anotação, e permitam-me citar o nome dos 3 sujeitos, para que vocês entendam o seguinte, está muito mais relacionado com aquilo que eu falei ontem, professor, comentei sobre isso. Você quer saber de onde veio uma ideia e para onde ela vai? Busque saber quem foi que influenciou aquele filósofo e quais foram os filósofos que foram influenciados por eles. Tal como eu falei aqui no início da nossa live. O Antônio Gramsci, apesar de ter sido preso durante o governo do Benito Mussolini, durante a ditadura, perdão, do Benito Mussolini, ele foi influenciado pelo mentor intelectual do Benito Mussolini, o Giovanni Gentili, que fundou, de certa forma, o pensamento fascista. E por que eu trago esse comentário aqui, que é mais uma vez relevante? Para que vocês compreendam que, como bem falou o professor, Paulo Freire, décadas depois, justamente bebe dessa mesma fonte, só que justamente, né, professor, para incutir, através do processo educacional, essas ideias da escola de Frankfurt, que foram formuladas especificamente, ou melhor dizendo, de maneira muito mais clara, por 3 indivíduos, permitam-me ler e compartilhar o nome a todos vocês aqui, o Max Horkheimer, o Adorno, o Theodor Adorno, e o Herbert Marcuse, né, professor? Que eles, tendo acesso justamente a esses escritos do Antônio Gramsci, passaram justamente a colocar na prática e a divulgar esses escritos dos mais variados espaços sociais, claro, entre eles a universidade, né, professor? Acredito que o senhor há de concordar comigo, tal como vossa pessoa, eu também tive a oportunidade de cursar Sociologia aqui na Universidade Federal de Sergipe. Infelizmente não cheguei a concluir, cheguei na metade do curso, mas tive que abandonar por motivos de ordem pessoal. Eu até pretendo um dia retornar, se for possível, mas o fato é, né, professor? Tudo que nós consumimos hoje através da cultura começa na faculdade, né, professor? Começa justamente na academia. Pode não parecer, mas poucas pessoas atentam à periculosidade, ou melhor dizendo, ao ovo da serpente, essa é a palavra, professor. O pensamento marxista somado com as teorias do Antônio Gramsci, né, publicadas no seu caderno do Cáceres, aí você soma aí também a Escola de Frankfurt, né, professor? É o ovo da serpente do mundo contemporâneo, né, professor? Essa analogia que eu faço para que as pessoas compreendam o quão danoso e o quão virulento podem ser essas ideologias, né, professor? Pois é, e aí você percebe dentro da Escola de Frankfurt que eles acabam revisitando Marx quando ele dizia que a filosofia ela não deveria ser usada para
analisar o mundo, e sim para mudar o mundo. Perfeito. Basicamente, a teoria crítica que Horkheimer defende é basicamente isso também, né? Que ele contrapõe a teoria tradicional, que serve para explicar o mundo, e a teoria crítica serve justamente para tentar mudar o mundo, né, naquilo que ele diz de emancipação dos seres humanos às circunstâncias que o escravizam. Ele usa justamente esse termo para mostrar essa questão de que tudo que ocorre, esse nosso pensamento vigente é algo que, em tese, é errado, e que você tem que refletir em cima disso, ser crítico em cima disso, para que você possa realmente se emancipar. Né? E já que a gente citou o Paulo Freire, não custa lembrar, eu até, inclusive, escrevi recentemente um artigo para o site da EdChoice Brasil, que é onde eu escrevo sobre educação, que justamente sobre o que ele dizia, que era um termo que ele usa demais no livro A Pedagogia do Oprimido, que é sobre pensar certo. Que o papel do professor revolucionário é fazer com que o seu aluno tenha a capacidade de pensar certo. Afinal de contas, o que é certo? Quer dizer, então, que se você não quer pegar em armas ou fazer uma revolução, você está errado, você não é um proletário de verdade. É justamente esse tipo de intimidação que existe. Aí você falou da questão do Gramsci não ser um pacifista, e de fato não era. Só que você acaba vendo ou percebendo de uma maneira bem sutil que essas pessoas todas defendem a violência de certa forma. Vou lembrar de um outro trecho do Pedagogia do Oprimido, onde o Paulo Freire fala o seguinte, que como Che Guevara fazia durante a Revolução Cubana, o professor ele deve dar um tratamento diferenciado e exemplar para aqueles que são desertores. Né? E o que o Che Guevara fazia com os desertores na Revolução? Ele matava. Executava. Lógico que o Paulo Freire não foi tão direto, porque como todo marxista cultural ele é bastante sutil, ele acaba criando ou pensando em mecanismos para partir da intimidação mesmo. E foi aí, a partir dessas pessoas que acreditam em Paulo Freire, que surge o que a gente chama de doutrinação ideológica. Porque por mais que os professores de esquerda digam que isso não existe, na verdade a gente sabe muito bem que existe todo um aparato para intimidar o professor que pensa diferente, de não ser tão condescendente com o aluno que pensa diferente. Isso existe. Qualquer pessoa que perceba de fato o que está acontecendo vai ver isso. E isso não acontece só nas escolas, porque como a escola de Frankfurt e Gramsci e em todos os lugares que a gente vai, e aí na própria universidade, na mídia, porque jornalista de direita é perseguido sim. Então, em todo lugar, às vezes você vê até em esporte, onde um jogador xingado porque pensa diferente, politicamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vê artistas fazendo um outro que às vezes quer só fazer o seu trabalho, ter que se manifestar politicamente. Enfim, existe uma série de mecanismos usados pelo poder constituído dentro dos aparatos culturais, que às vezes pode ser que seja imperceptível para muitas pessoas, mas ele está ali. Perfeito, não, perfeito. Eu tive a oportunidade, né, infeliz oportunidade. Por que eu digo infeliz? Né? Porque foi um momento, de certa forma, difícil da minha vida pessoal, professor, quando eu me descobri de direita lá no segundo ano do curso de Ciências Sociais, e eu automaticamente percebi, professor, essa questão da deserção, né? Vamos lá, o que é a deserção, ou melhor dizendo, o que é a expulsão ou assassinato, por que não intelectual, de um colega que está fazendo o mesmo curso que você, só que não conseguiu, de certa forma, ser convencido por essa ideologia
marxista. Aqui é válido pontuar, isso aqui que nós estamos conversando não é nenhum segredo de cátedra ou nenhum segredo da academia, não. Isso aqui é aberto para todo mundo. Basta vocês acessarem, por exemplo, as páginas dos cursos de graduação, especialmente de ciências sociais, e darem uma olhada na bibliografia de Sociologia 1, por exemplo. E vocês vão ver, né, professor, que basicamente todos os autores que lá estão são autores que tendem justamente a um lado, ou melhor dizendo, a uma filosofia, a um pensamento marxista. Isso aqui não é teoria da conspiração e nem tampouco é exagero. Isso aqui é fato e pode ser verificado por qualquer pessoa que deseje, de fato, entender e compreender o abismo cuja qual nós estamos imersos, cuja qual nós estamos ocupando no tocante à educação. Por quê? Como eu falei alguns minutos atrás, a academia é ela justamente que baliza os outros pilares da sociedade. Né? Basta vocês observarem o seguinte, não é que saem os jornalistas que vão ocupar as mais importantes mídias de comunicação, justamente da universidade. Né? De onde é que saem os professores que irão ensinar os jovens nas mais variadas escolas? Também da universidade. De onde é que sai a ideia de que isso é cultura, isso é bom, isso é ruim? Justamente da própria academia. Né? Então você tem a academia, né, professor, imersa nesse pensamento marxista e que justamente o produto dessa própria faculdade, ou desse próprio ambiente acadêmico, tende justamente a louvar, a glorificar todos aqueles que dançam a mesma música e criticar, jogar para debaixo do tapete, cancelar, né? Vamos usar essa palavra moderna, porque pare para analisar, né, professor? Não sei se o senhor concorda comigo, eu estava refletindo sobre isso uns dias atrás. O que é senão a tal da cultura do cancelamento como um contra-ataque a justamente o mero surgimento de políticos de direita, jogadores de futebol de direita, como bem falou você, né, professor? Quer dizer, não importa, o cara joga a bola dele, mas só porque ele dá uma manifestação política que não está em consonância, por exemplo, com a maior parte dos que ocupam o cenário esportivo, ele já deve ser chancelado, ou cancelado e jogado para fora, enxotado para fora, né, professor? Então, assim, não sei se o senhor concorda comigo, mas eu enxergo nessa cultura do cancelamento justamente um contra-ataque por parte da esquerda, ou, por que não, desse marxismo cultural, de modo a sufocar o surgimento cada vez mais de professores de direita, de artistas de direita, de jogadores de futebol de direita e outras tantas personalidades, outras tantas personas e outras tantas pessoas que se identifiquem, não apenas se identifiquem com o pensamento de direita, mas que não sejam tão coniventes e tão simpáticas com o pensamento da esquerda, né, professor? Tá certo. Antes de responder, deixa eu mandar um abraço aí para o meu amigo, seu conterrâneo, Saulo Vieira. Grande Saulo, está aqui presente. Mas olha, isso aí que você está falando é muito sério, porque a gente percebe, igual, vamos voltar um pouco àquilo que a gente tinha falado antes, né, da questão daquilo que Mises tinha chamado de polilogismo, né, que é de separar as pessoas em caixinhas, basicamente assim, é o velho conceito de dividir para governar, que você teve ali no Marx a luta de classe, você tem a luta entre raças no nazismo, enfim, você sempre tem essa questão. E como essa parte de luta de classes é uma coisa que está completamente defasada, não existe sequer uma lógica em cima disso, prática, porque não tem essa possibilidade de você separar entre detentores do meio de produção e detentores de força de trabalho, até porque isso praticamente não existe mais, você pega outras possibilidades de separar as pessoas. E aí, eu até separei aqui um texto que eu tinha escrito uma vez para refutar aquele conceito de pobre de direita. Porque Já ouvi essa eu já ouvi. Pois é, porque para o marxista, ele acredita que o proletário, ele automaticamente, ao ser exposto a ideias marxistas, ele vai, como num passe de mágica, defender as ideias de revolução socialista, como se essa fosse a prioridade de todo mundo na vida. E aí, a gente pega esse pessoal que chama pessoas normais, que querem só viver a sua vida, de pobre de direita, aí a gente começa a listar alguns comportamentos típicos da esquerda pós-moderna.
é ativismo vegano, é ateísmo militante, é apreço pela arte moderna, é o consumo consciente. E aí você vai ver quem milita nessas causas nunca é uma pessoa pobre. Geralmente é uma pessoa que tem tempo, igual o Gramsci teve na hora de escrever o Caderno do Cárcere. Cabeça vazia, oficina do diabo, nunca fez tanto sentido. Então, uma coisa que você pode levar em consideração em toda essa discussão é que, geralmente, a pessoa que tem essa disposição de fazer um contraponto com as outras, de um ponto de vista agressivo, de uma forma que tente demonizar a atitude e o pensamento do outro, você pode saber que ela é uma pessoa que é marxista cultural, mesmo que ela nunca tenha lido Marx na vida. Perfeito. Não, exatamente isso que o senhor falou sobre essas novas pautas pós-modernas é justamente isso. Pontualmente são as pessoas que vivem numa condição financeira abastada financeiramente, até porque os pobres de direita, como bem pontuam a esquerda de forma justamente de maneira deletéria, tentar justamente criticar aquelas pessoas que não dançam a mesma música, estão preocupadas com o andamento da sua vida, né? Estão preocupadas em viver e não simplesmente, não necessariamente pegarem armas e sair assassinando, por exemplo, todo o dono dos meios de produção, todos aqueles que são, entre aspas, considerados burgueses, né? E aí é válido pontuar também, professor, e aí a gente pode caminhar talvez para aquele que acredito eu ser o encerramento dessa nossa conversa aqui a respeito de dicas e ideias de como vencer ou de como superar o marxismo cultural, mas se permite trazer um fato aqui da minha própria vida pessoal. Já comentei sobre isso por aqui, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para espalhar essa história, esse acontecido com a minha própria pessoa para o maior número de pessoas possíveis. No meu primeiro dia de faculdade de Sociologia, no ano de 2015, estava eu na sala junto com outros 49 alunos, e entrou justamente, né, professor, acredito que o senhor talvez tenha passado por isso também, os veteranos, né, que eram justamente os militantes lá que pertenciam ao Centro Acadêmico Caio Amado. Quem quiser conhecer o Centro Acadêmico Caio Amado, joga aí no Google, vocês vão ver quem são os símbolos desse centro acadêmico do curso de Ciências Sociais aqui da Universidade Federal de Sergipe. Pois bem, resumindo muito a história, qual era a ideia deles? Justamente convidar os calouros, ou seja, os novos alunos, a dar um passeio, a conhecer a Universidade Federal de Sergipe. E o que é, de certa forma, uma oferta bem tentadora, né? Até porque pessoas que estão chegando agora na universidade não conhecem o espaço acadêmico, não sabem onde ter a xerox, não sabem onde fica a cantina, não sabem que bebedouro a água é boa, não conhecem a estrutura da universidade, sentem-se certamente compelidos a participar desse tour guiado pela... Né, exatamente, desse tour guiado pela universidade. E eis que o professor, na ocasião, liberou a turma prontamente e falou: gente, primeira semana de aula, não vamos ter aula, a ideia era só vir aqui para conversar, quem quiser seguir os meninos do Centro Caio Amado está mais do que liberado. Bom, adiantando muito a história e resumindo, no decorrer do passeio, muitos alunos foram se desviando e cada um pegando a sua rota, e eu fui até o final para ver até onde é que ia dar essa experiência, por que não sociológica. Até a hora, professor, que nós entramos na sala do Centro Acadêmico Caio Amado, e para minha surpresa, um espaço digno do circo de horrores, né? Fedendo maconha e um cheiro nauseante de drogas entorpecentes. Os livros, tinha alguns livros lá, tudo bagunçado, sem organização nenhuma, vários quadros e pôsteres de lideranças militares da esquerda, né? É óbvio, entre eles o Fidel Castro, o Stalin, o Lenin, o próprio Marx e outros tantos. E aí, tinha alguns cinzeiros nessa sala, professor, e tinha também um frasco de vidro com preservativos e camisinhas. Pessoal, estou falando no primeiro dia de aula, tá? Nessa época, professor, eu tinha 24, 25 anos, mas junto comigo entraram pessoas com 17 e com 18 anos. Então, esse é o primeiro dia do meu curso de Ciências Sociais, tá? Apenas para relatar a vocês. E aí, vocês fiquem à vontade para vir aqui puxar uma. Temos também preservativa, mas lembrem-se de usar preservativo. E aí, tinha sobrado, sei lá, umas 20, 25 pessoas, mais da metade já tinham ido seguir o seu rumo, e aí nós fomos para o lado de fora dessa sala do Centro Caio Amado, professor, e aí fizemos uma roda e fez-se, organizou-se uma cotinha para comprar um vinho do Frei, um galão de 5 litros, e pão doce, pão Jacó, pães
sortidos. Depois de um tempo, chega um indivíduo, professor, com um litrão de 5 litros, escondido, porque a gente sabe que na universidade não se pode ingerir bebida alcoólica, pelo menos em tese assim deveria, e acende-se um baseado de maconha, e eu sentado na roda, com um copo de vinho, vinho quente na mão, comendo pão Jacó, pão doce, pão de cocada, não lembro exatamente, e o cigarro de maconha passando de mão em mão. Quando o cigarro chegou na minha mão, eu sempre fui contra, apesar de entender que cada um é dono do seu próprio nariz, mas não é algo do meu feitio. Eu não gosto de forma alguma de cigarro e tampouco de maconha. O cigarro passou adiante e seguiu a roda. Pessoal, isso não foi a minha formatura, não. Isso não foi meu terceiro ano na faculdade. Isso foi meu primeiro dia, professor. Ou primeira semana, perdão, na primeira semana na faculdade, né, professor? O senhor teve alguma experiência, se me permite, se o senhor conseguir linkar alguma experiência, porque o senhor passou pela mesma experiência que eu, o senhor foi até o final do curso, o senhor passou por alguma experiência próxima, seja parecida com essa com a qual eu relatei aqui, ou até mesmo de perseguição de seus colegas ou professores, para que as pessoas entendam como esse marxismo cultural, né, professor, presente na academia, justamente visa sufocar as mentes discordantes. Olha, na verdade, até que não, porque na faculdade que eu fiz Ciências Sociais, que era o CESUB em Uberaba, ela era uma faculdade, era uma fundação pública, mas ela recebia alguns subsídios e eram cobradas mensalidades, então não era exatamente uma universidade tradicional, embora a gente tivesse ali já alguns militantes e tal, e tanto é que a fundadora da faculdade foi aluna do Paulo Freire, que era uma faculdade voltada para a educação. Então a gente tinha algumas questões dessas, só que assim, como eu estava no processo de me converter, então nunca cheguei a ter muitos problemas. E aí, eu me lembro que na década de 2000, como tinha muito pouca gente que na academia de fato falava em liberalismo, eu me lembro que assim tinha algumas pessoas que lutavam praticamente sozinhas na academia, tipo Denis Rosenfield, tinha algum ou outro assim de lembrança agora, e tinha o Olavo de Carvalho que fazia os seus textos nos jornais e tal. Então, um liberal na universidade, aí eu passei a participar de alguns grupos de estudo na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e um liberal naquela época era uma figura meio exótica, né? Até porque o Lula estava com a popularidade lá em cima, você falar em bolha econômica, crise dos Estados Unidos, essas coisas assim, ninguém levava muito a sério naquela época. Então, eu não cheguei a ter muita perseguição naquele período. Eu comecei a ter depois. E agora tive recentemente um processo de cancelamento, porque como eu sou servidor de carreira da Prefeitura de Uberaba, mas estava cedido para o governo do estado, eu estava morando em Belo Horizonte, eu fui convidado a voltar como diretor de ensino, que basicamente é a pessoa que está abaixo da secretária e que cuida da parte pedagógica da rede de ensino. E aí, algumas pessoas descobriram os textos que eu fiz sobre Paulo Freire, aí o pau moeu com força mesmo. Mas, de qualquer forma, assim, eu já tenho algum tempo de ativismo político, é o tipo de coisa que não me atinge muito, mas você percebe que existe uma clara tentativa de as pessoas perseguirem. Se você não tem espírito ou não está resguardado para argumentar e também assim ter essa coragem de enfrentar esse tipo de situação, é uma questão muito complicada. Tanto é que eu conheço muita gente que desistiu de fazer ativismo ou desistiu de participar das discussões justamente porque para uma pessoa normal isso aí é um negócio muito cansativo. Você meio que dá murro em ponta de faca, porque as pessoas têm essa ocupação de espaço como objetivo de vida. Nós não, a gente está querendo contribuir, né? Então, isso aí é uma situação que, infelizmente, é muito complicada e a reação que houve recentemente, mais à direita, é uma coisa que é muito perigosa de a gente acabar deixando se perder justamente por conta dessas questões
que são mais caras à questão daquilo que a gente pensa enquanto indivíduo, né? Porque um esquerdista, ele come e dorme, né, política. Nós não, a gente tem algumas outras prioridades na vida que não seja essa. E eu acho que isso é bom. E aí, quando você falou daquela questão de combater o marxismo cultural, né, tem uma frase do Scruton, se eu não me engano, que ele fala que não existe nada mais bonito do que uma família normal, um homem normal. Eu acho que assim, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é a gente viver a nossa vida da maneira mais nobre, da maneira mais tradicional possível, que eu acho que fazendo isso e questionando esses valores que vêm para a gente goela abaixo, é a melhor forma de a gente combater o marxismo cultural. Perfeito, perfeito. Sem nada a acrescentar. Eu só diria, em conclusão, e aí, pessoal, a partir de agora a gente já abre oficialmente para perguntas. Nós já estamos caminhando para 1 hora, professor, dessa nossa conversa mais do que frutífera, e acredito, eu espero, pelo menos produtiva para a maior parte das pessoas que nos assistem. Eu diria que nós devemos fazer justamente a guerra contrária, né? Entendermos o seguinte, que o marxismo cultural era, antes de tudo, uma realidade, né, professor? Não cair nesse discurso fantasioso de que o marxismo morreu ou de que essas ideias estão sepultadas ou foram sepultadas com Marx e com Engels, né, sei lá, um século atrás. Não é verdade, de forma alguma. Afinal de contas, eu até comentei sobre isso ontem, professor, na live de ontem. Praticamente, é possível encontrar um elo, uma ligação, uma relação entre 99,9% das coisas que acontecem ao nosso redor com a gênese marxista. Não precisa você se esforçar muito para encontrar relações, né? Basta vocês observarem o mundo cuja qual nós estamos situados, e se você fizer esse estudo antropológico, esse estudo sociológico e filosófico, dá alguns passos para trás na linha de pensamento, na história das próprias ideologias, você vai encontrar ali, na gênese, algum intelectual, algum pensador marxista. Então, eu diria, professor, se me permite, de forma alguma, querendo refutar o que o senhor disse, mas acrescentando, pelo contrário, no sentido de que a cultura ela é fundamental para a construção de uma nova forma de pensamento, né? Quando eu falo cultura aqui, entendam justamente da mesma forma, tal como Antônio Gramsci entendia, né? Os mais variados espaços sociais, né? A escola é talvez o mais importante, e não esqueçamos, claro, da própria família em si, a igreja, a religião, inclusive nós vamos falar sobre religião na live de sexta-feira, a própria intelectualidade, a própria arte. Então o ponto é, todo mundo, professor, pelo menos eu acredito nisso como um cristão, Deus foi justo com a maior parte das pessoas, ou com todas elas pelo menos, afinal de contas, todos nós somos filhos do mesmo Deus, no sentido que nós temos talentos diversos. Uma vez descoberto o seu talento, claro, compreenda que a escola, infelizmente, não vai lhe ajudar muito na descoberta desse talento. Pelo contrário, ela talvez vai matar e sacrificar esse seu talento em nome de uma prova no Enem. Mas isso é uma outra discussão, quem sabe, uma outra oportunidade a gente fale sobre isso, né, professor? O ponto é, uma vez descoberto o seu talento, tente utilizá-lo para a defesa do que é belo, pleno e verdadeiro. E não se deixe corromper pela facilidade do pensamento marxista. O pensamento marxista é aquele vinho barato que desce suave na língua, mas que passado algumas horas vai trazer uma ressaca desgraçada. Pronto, essa talvez seja a melhor forma com a qual eu consiga, talvez, resumir o pensamento, né? É um vinho gostoso, um vinho bem docinho, mas sabe aquele vinho desgracento que algumas horas depois lhe traz uma ressaca miserável? Essa é certamente a ideologia marxista. Acadêmico. Perfeito, exatamente, o vinho lá do centro acadêmico. Então, o ponto é, e aí eu abro aqui para perguntas, vamos responder certamente aqui algumas perguntas, professor, no sentido de que lute, combata, mas antes de tudo esteja preparado para fazê-lo. Não perca tempo batendo boca com o professor universitário, não faça isso, você vai desgraçar a sua vida acadêmica, você vai ter muito estresse, corre o risco até mesmo de você ficar preso num loop eterno naquela faculdade, tal como, por exemplo, os personagens lá do Caverna do Dragão, você nunca vai se formar, porque você vai sempre ficar batendo de frente com os professores. A dica que eu daria, e aí eu concluo e a gente abre para as perguntas e para responder algumas perguntas que já chegaram por aqui, professor, é no sentido de que
O Ben Shapiro, uma certa vez, né, para quem não conhece, o Ben Shapiro é um dos grandes militantes ativistas conservadores dos Estados Unidos da América, formado em Direito pela Harvard, né? Uma das universidades mais conceituadas do mundo, mas que também bebe dessa fonte marxista. E uma vez perguntaram a ele como foi que ele conseguiu superar a faculdade Harvard. E ele respondeu algo parecido com isso aqui, no sentido de que foi muito difícil, mas eu me mortificava aula após aula, não batia boca com os professores, pois sabia que de forma alguma ia conseguir mudar o pensamento deles, e fui indo, e fui passando, passando. Uma vez concluído o curso, hoje em dia, com um diploma concedido a mim em Direito por uma das maiores universidades do mundo, eu tenho, hoje em dia, o mesmo cacique e o mesmo quinhão, o mesmo poder que um professor universitário de esquerda, que um advogado ou que qualquer outro intelectual formado pela própria Harvard. Ou seja, o martírio, ele é sofrido, mas é necessário justamente para que depois venha justamente aquela, que eu considero inclusive a ascensão da sua intelectualidade e, claro, poder justamente convidar as pessoas que estão próximas a você e as pessoas que estão circundantes a você a não caírem nesse erro e nesse abismo que é as ideias marxistas, né, professor? Exatamente. Isso aí que você falou é muito sério, porque as pessoas acham que vão mudar o sistema batendo boca. Eu não vejo dessa forma, porque tanta gente tem feito muita coisa interessante para questionar o sistema e fazendo uma revolução, digamos assim, só que de maneira silenciosa. Você percebe na educação, que é a minha área, eu vou sempre falar dela, né, que um monte de gente já começou a perceber essa doutrinação, e eu nem falo dos pais, eu falo dos próprios alunos, que eu vejo muito meninos de 13, 14 anos começando a ridicularizar professor que vem com essas ideias, porque eles já leram na internet, coisa que não tinha na minha época, algumas ideias que refutam totalmente as bobagens que o professor fala. Né? E aí os meninos começam a estudar, fazer grupos de estudo. Aí eles, ao invés de ficar batendo boca com o professor, eles simplesmente falam aquilo, escrevem na prova aquilo que o professor quer, né? Tem até o termo esquerdar na prova, né? Que é justamente, deixa isso para lá, né? Eles têm consciência de que aquilo na prática não vai fazer diferença. Isso sem contar as várias mães hoje que estão alfabetizando seus próprios filhos, tem a questão da educação domiciliar, que é uma questão importante, não por ser educação domiciliar, mas por ser um contraponto daquilo que hoje as escolas tradicionais fazem. Então, a partir do momento que você tem algumas armas que não seja você simplesmente atacar o sistema por dentro, é interessante a gente ter pessoas que pensam como a gente no sistema. Mas se não tiver, né, você tem outras formas de atuar também, especialmente agora que o acesso à informação é tão fácil. Perfeito, perfeito. Bom, professor, vamos começar aqui respondendo as perguntas. Queria só saudar o Leonardo Monteiro, amicíssimo e aluno meu do curso anterior sobre o liberalismo que eu lancei no ano passado. E ele comentou aqui que na época dele de universidade ele conheceu pessoas, professor, da UJS que tinham 10 anos de militância. Né? Eu conheci alguns indivíduos aqui na Universidade Federal de Sergipe que inclusive eles ficavam mudando de curso. Eles eram militantes profissionais, recebiam dinheiro. São estudantes, né? Eles recebiam dinheiro de lideranças políticas aqui mesmo do estado de Sergipe para continuarem na universidade justamente fazendo esse trabalho de militância e cooptando os calouros. Teve uma presidente da Uni recentemente, a menina tinha 30 anos de idade. Acho que é a Karine Vital. Pois é. Bom, temos uma pergunta aqui, professor. A primeira. O Elite Negra Imperial, deixa eu só colocar aqui na tela, professor. Acredito que o senhor... Pronto. O que é mais danoso à política brasileira? Marxismo ou positivismo? E aí, professor, arrisca-se a responder essa? O marxismo, com certeza. Né? Não que o positivismo seja grande coisa, mas a gente... Exatamente. Mas eu vejo que o marxismo ele é muito mais danoso no sentido de ele dividir as pessoas e criar esses cismas na sociedade que são muito prejudiciais, não apenas na política em si, mas até numa questão de convivência mesmo entre as pessoas. Então, justamente por esse fato de eu acreditar que nós temos que pensar
nas relações interpessoais, até mais do que na política, eu vejo que o marxismo é pior. Concordo com o senhor. Se for para escolher qual dos dois, certamente trouxe e, infelizmente, continua a trazer dano para o próprio tecido social, é certamente o marxismo. De forma alguma, Isso. o positivismo. O positivismo, acho que já deveria mudar de nome, inclusive, se tornar negativismo, porque não vejo nada de positivo nessa própria palavra, né? Professor, a Deb.Regina pergunta, Deb.Regina 1. O que foi o Weintraub para o Brasil? Professora Débora, prazer você tá aqui. Em relação ao Weintraub, eu tenho sentimentos dúbios em relação a ele, porque eu acho que... Eu também. Porque ele fazia críticas brilhantes em relação ao que foi, ao que é a educação no Brasil, mas às vezes eu tinha a impressão que ele acabava que era um pouco truculento demais, né, em relação a algumas coisas que ele fazia e que algumas coisas ele poderia fazer de maneira mais silenciosa, né? Porque uma coisa que está acontecendo, por exemplo, que é uma coisa que é extremamente louvável no governo Bolsonaro, é o que está sendo feito em relação à divulgação do método fônico de alfabetização pelo professor Carlos Nadalim, ele entrou ministro, saiu ministro, ele continua na Secretaria Nacional de Alfabetização, que está fazendo um trabalho brilhante e que vai render frutos para o Brasil aí nos próximos 30 anos, e não importa o que seja feito por outros governos. Hoje você já tem professores alfabetizadores formados e aprendendo a dar aula de método fônico, isso é muito bom. Não, perfeito. Eu também concordo com o senhor nessa sua perspectiva, que o Weintraub é certamente uma pessoa na nossa política que vai marcar a história, tanto pelo bem quanto pelo mal, mas essa questão que o senhor falou a respeito da política educacional do Bolsonaro, de manter o Carlos Nadalim, eu já acompanhava o trabalho do Carlos Nadalim muito antes dele chegar àquela posição, pois já tinha estudado um pouco, inclusive da proximidade do Carlos Nadalim com o homeschooling, com seu método na escola particular, cuja qual o mesmo fundou, e assim, é impressionante o que ele fez. Imagine, né? Vamos dar mais algumas décadas, se Deus assim o desejar, ao Carlos Nadalim, a outros bons nomes do Ministério da Educação, para quem sabe a gente mudar um pouco o cenário educacional em nosso país. Agora, o ponto que a Débora colocou, e acredito que talvez o senhor pode concordar comigo, professor, que é um dado alarmante e que poucas pessoas atentam a isso. O Ministério da Educação é o ministério que mais tem empregados, é o que mais tem funcionários, perdão. E funcionários esses, numa condição de funcionalismo público, que eles não podem ser demitidos. Afinal de contas, a gente sabe o quão difícil é você demitir um funcionário público em nosso país. Então, por mais digamos assim, bem intencionado que seja qualquer ministro da educação, e o Weintraub, de certa forma, era bem intencionado, apesar de cometer alguns excessos na fala que simplesmente acabaram atirando-se contra o próprio Weintraub, a própria estrutura do MEC, né, professor, não sei se o senhor concorda comigo, essa é a minha impressão, essa é a minha leitura que eu faço do próprio Ministério do MEC, Ministério da Educação, perdão, torna praticamente impossível uma mudança significativa do MEC em 2, 3, 4 anos. É uma mudança que vai durar aí, que vai levar, 10, 20, 30 anos, como deve ser todo e qualquer processo evolutivo na educação. Um dos grandes problemas que eu percebo na educação em nosso país, e a gente vai discutir sobre isso na live de quarta-feira, se não me falha a memória, quinta-feira, com a professora Ana Maria Camargo, é que a cada novo gestor educacional joga-se fora o que foi feito anteriormente em nome de uma nova educação e mantendo simplesmente aquilo que foi ruim ou aquilo que não deu resultado. Ou seja, a educação brasileira não tem parâmetros bem definidos para saber o que funciona e o que não funciona e acaba meio que fazendo tudo e ao mesmo tempo não fazendo nada. Mas concordo com a sua leitura, professor, sobre o Weintraub. É certamente uma pessoa que marcou a história da política brasileira e continua marcando lá nos Estados Unidos, onde ele está lá através das redes sociais, através do Twitter. Exato. Deixa eu só ver aqui, professor, se tem mais alguma pergunta. A direita está perdendo uma grande oportunidade, o Cadu comentou. O Cadu, professor, foi candidato a senador aqui no estado de Sergipe na última eleição, grandíssimo Cadu. Ajudei-o na medida do possível a escrever alguns projetos da área da educação. O Marcos comentou, o maior legado do Weintraub foi pela primeira vez estabelecer um modelo de governança e gestão no MEC. Sim, era justamente a especialidade do Weintraub, nessa questão de gestão e governança. Mas não adianta nada você
ter ideia de gestão e governança de cima para baixo, sendo que quem vai aplicar são justamente seus subordinados, que pensam totalmente de uma forma diferente. Tem uma outra chave. E tem uma coisa que, assim, é uma coisa que me incomoda muito no discurso. É por isso que, às vezes, eu fico até meio cético com a eventual mudança do MEC, porque eu, particularmente, sou daquele tipo assim, que um MEC poderia ser uma planilha no Excel, sabe? Não precisava daquela quantidade absurda de servidores na burocracia de Brasília. Não vejo o menor sentido nisso. E quando você fala dessa questão da governança do MEC, isso é um negócio muito sério. Só que as pessoas ficaram com aquele discurso de que educação não é gasto, educação é investimento, e a gente está vendo dinheiro sendo rasgado sem o menor critério na educação brasileira. Tanto é que dos governos do PT até... vamos colocar todo o governo do PT mesmo, que o orçamento do MEC aumentou coisa de 10 vezes e a qualidade da educação não aumentou 10 vezes. Pelo contrário, em alguns aspectos, houve até uma queda na qualidade. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso nessa questão, porque hoje mesmo teve um manifesto Todos pela Educação, aquela ONG que a gente até chama de Todos pela Educação Estatal, que fez um lobby horroroso para a questão do aumento do Fundeb, achando que o orçamento público é um saco sem fundo, e que eles estavam criticando que o orçamento desse ano do MEC é o menor desde muito tempo. Só que ninguém está questionando a qualidade do gasto, não está questionando o fato de que a economia teve uma queda violenta no Brasil inteiro e que a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Isso inclui, obviamente, educação. Saúde é questionável, mas educação acaba que a gente tem que pensar em alguma coisa que tem que ser feita. Só que o pessoal não pensa nisso, né? Infelizmente, o que a gente tem, e a gente nem precisa de lobby externo, né? Porque os sanguessugas do MEC, eles são muito poderosos, infelizmente. E é pouca gente lá que tem essa mentalidade de mostrar que está tudo errado. Exatamente. Concordo ipsis literis com a sua fala. Bom, pessoal, a gente vai caminhando aqui para a nossa conclusão da live. Mais uma vez, eu queria agradecer primeiramente ao professor Gabriel Mendes por ter participado e aceitado esse convite de participar dessa nossa semana de lives. Lembrando, pessoal, esse é apenas o segundo dia, estamos no começo e não poderíamos começar de outra forma tão magnífica e tão brilhante com a explanação do meu queridíssimo amigo professor Gabriel Mendes. Não o conheço pessoalmente, mas certamente no futuro não tão distante vamos fazer o possível para que nós possamos nos encontrar e continuar não apenas a conversar sobre o assunto dessa live, como outros tantos assuntos da área da educação. Com toda certeza, o prazer foi meu. Quero dizer que eu gostei demais da conversa e vamos ter outras com toda certeza. Pois é. Bom, pessoal, é isso. Boa noite a todos. Lembrando, na live de amanhã, tá? Professor, fique à vontade. Bom, deixa eu só organizar aqui. Pronto, é isso. Na live de amanhã, pessoal, ou melhor dizendo, na live de amanhã né? Porque o professor já vai, claro, cuidar da sua própria vida pessoal e profissional e laboral. Amanhã eu vou estar conversando com uma convidada internacional, a professora Andrea Rondon, da Venezuela, onde nós iremos conversar sobre a situação periclitante que ocorre na Venezuela, o país vizinho ao nosso, que é justamente produto de práticas e da ideologia marxista que acabou levando a Venezuela, um dos países mais ricos da América Latina, há 2 décadas atrás, à miséria em que se encontra. Conto com a presença de vocês, é óbvio, amanhã às 9 horas da noite, pontualmente. E, claro, convido mais uma vez, o professor Gabriel a se fazer presente. E certamente vai ser um papo interessante. Eu não vou gastar o meu parco espanhol nessa conversa com a professora Andrea Rondon, do Instituto Mises da Venezuela. Pois bem, pessoal, lembrando, a live vai ficar salva aqui no perfil. Todos que chegaram no meio, até mesmo no final, podem assistir depois. Professor, meu caro, agradeço mais uma vez. Que Deus o abençoe enormemente e até a próxima. Bom, tchau, tchau, professor.